Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o Cláudio Bueno, ele que é discípulo da Grande Fraternidade Branca Universal, xamã crístico, palestrante, arquiteto, meu companheiro, e vai estar falando hoje sobre um assunto fascinante. Ramsés, o faraó dos faraós. Pois é. E nós estamos num momento muito importante, 2021, nesse processo de transformação, de reavaliação, de reconhecimento do nosso potencial, da nossa força, da nossa luz, da nossa energia, né? E o Bueno tem aqui compartilhado vários temas diferenciados para que nós possamos estar acompanhando esse nosso processo de crescimento como humanidade e de aperfeiçoamento pessoal e planetário. Então, vamos aguardar o Bueno entrar para que ele possa estar aí falando sobre Ramsés, o faraó dos faraós. Quero convidá-los também a estarem conosco na Pax. A Pax reabriu a sede, sextas e sábados das 10 às 5 da tarde, domingos das 10 à 1. Então, nesse final de semana, estaremos abertos para você que mora em São Paulo ou perto de São Paulo e queira nos visitar. E consultem sempre o nosso site e as nossas mídias para saberem mais sobre a nossa programação, né? Estamos em já quase final de 2021, nossa, foi muito rápido esse ano mesmo, né? E nós estamos tendo a grande oportunidade de mudar conscientemente a nossa força, o nosso paradigma, a nossa energia de vida. Bonitio, você precisa pedir para falar. Ok. Estamos aí nas energias, vamos dar boas-vindas ao Cláudio Bueno, que vai estar hoje falando sobre Ramsés, o faraó dos faraós. Muito bem. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você, como está? Tudo ótimo, muito frio. Ah, é? Aqui está um calorzinho agora. Não sei o que aconteceu, mas saiu um sol. Não, o sol também saiu aqui, mas isso não quer dizer nada, porque o vento continua freezing, congelante. Vamos lá. Bom, daqui a pouco as pessoas vão entender por que que nós resolvemos falar desse assunto hoje. Não é Pois de é. um assunto que normalmente a gente fala, conversa ou coloca aqui. Mas, como tudo tem um significado, o dia de hoje, para falar de Ramsés, também vai ter. Então, eu vou começar fazendo a oração do Arcanjo Miguel e depois eu vou desenrolando o assunto conforme a gente for conversando, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso coração e vamos pedir que Arcanjo Miguel esteja e paire sobre todos nós e aquelas pessoas a quem nós amamos e que estão à nossa volta. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e em toda a eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios que nos permitem a nos caminhar sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias, que faz de nós, então, um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas e que o nosso coração esteja ligado sempre ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma e Arcanjo Miguel, vós que é o protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós, que isso se cumpra, que isso se manifeste,
aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Muito bem, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Ramsés, o Ramsés II, porque existiu o Ramsés I, o Ramsés III, e aí a dinastia deu uma parada. Mas o Ramsés II, na verdade, é o faraó mais famoso que o reino do Egito, na Era do Ouro, já teve. Ele foi coroado príncipe pelo seu pai, que se chamava Sete I. Veja que o nome de Ramsés não veio do pai, né? Porque o pai dele se chamava Sete I. E logo o pai foi nas campanhas militares e através do seu governo, pegando uma certa empatia com o príncipe, que então era Ramsés. E daí começou a trazê-lo perto do trono e começou a levá-lo nas campanhas militares também, que Sete participava. Então nós temos aí alguma coisa que Ramsés, desde pequeno, ele foi assimilando. Primeiro a experiência militar e depois a experiência política, já desde novinho. Lembrando também que ele era filho de Sete I, como acabei de falar, e de Tuia, que era a sua mãe. Ramsés, na verdade, ele recebeu o nome de Ramsés do avô, que se chamava Ramsés I. Então, o avô é que praticamente o batizou com o nome de Ramsés e, portanto, ficou sendo Ramsés II. Ramsés também tinha um irmão mais velho, que era, na verdade, o sucessor do trono. Era para ser o próximo faraó. Ramsés não era o mais velho. Ele era o segundo irmão mais velho, né? Mas ele, através do irmão que era o sucessor, e perto do avô e mais perto do pai, ele foi engariando, então, vamos dizer assim, uma experiência que o mais velho até então não tinha. Mas só que o seu irmão mais velho, ele vai embora, ele passa para um outro plano. E ele passa para um outro plano quando Ramsés tinha apenas 14 anos de idade. Nessa oportunidade, então, o pai, que era Sete I, pega o filho e transforma o filho no príncipe, que é o sucessor da coroa do Egito, e faz dele, na verdade, o herdeiro do trono. E coroa Ramsés II como príncipe herdeiro do trono de Sete I. Nessa oportunidade, já entronado como príncipe, o que acontece com Ramsés? Ele escolhe, então, a sua futura esposa, ainda jovem, mas ele escolhe, como era naquele tempo antigo, era mais comum e usual, ele escolhe uma esposa. E quem que ele escolhe? Ele escolhe Nefertari, que é a princesa, vamos dizer assim, ou a moça mais bonita do reino naquele tempo. Né? E ele não tinha apenas uma única esposa. Ramsés, ele tinha várias esposas, mas Nefertari era a principal, a predileta, a mulher a quem ele amava e dava toda a sua atenção. Ramsés também, dentro dessa parte primeira que nós estamos falando dele, ele teve mais de 162 filhos, com todas as esposas. Mais de 162 filhos. Ele, na verdade, na história da civilização, ele está ainda em 10º lugar, como o homem que teve mais filhos na humanidade. Veja que os outros 9 tiveram mais do que 160 filhos também. Né? Bom, o Ramsés, ele nasceu em 1303 antes de Cristo e foi embora para outro plano em 1213 antes de Cristo. A sua tumba é a KV7, lá no Vale dos Reis.
Ele reinou durante 66 anos. Nossa. Talvez seja o reinado mais profícuo que já existiu nessa dinastia aonde Ramsés II estava, né? O sucessor dele foi um dos filhos que se chamava Merteptah, que era, se não me falha a memória, o terceiro ou quarto filho da sucessão de várias esposas que ele teve. Na verdade, lembrando melhor agora, já que eu fiz aqui uma acepção com o número 13, né? E, na verdade, ele era o 13º filho. Ele foi o 13º filho de Ramsés, né? E, na verdade, só para você ter uma ideia, esse 13º filho do Ramsés, quando Ramsés passou para outro plano, e ele foi para o trono de Ramsés II, o Nerpetá, ele tinha 60 anos. Nossa. Então, veja só que quando o pai virou, Ramsés II virou faraó, ele só tinha 6 anos de idade, né? Bom, vamos falar um pouco agora sobre as realizações do Ramsés, porque a gente tem muita coisa para falar sobre ele e por que nós estamos falando também no dia de hoje, né? O Ramsés, na passagem do seu pai, os sete primeiro, para outro plano, Ramsés tinha 25 anos. Então já era uma pessoa, vamos dizer assim, formada politicamente, militarmente. E o que acontece quando ele vira faraó? Nefertari, ela não via automaticamente rainha. Na verdade, a mãe dele continua sendo rainha e ele é o rei. Então, o trono é dividido entre ele e a mãe, Ketuia. Então, a mãe, com toda a experiência que teve de Sete, passa a administrar o reino junto com Ramsés II. E aquilo que faltava para Ramsés II, que o pai não havia ensinado, ou nas campanhas militares, ou na política, a mãe acaba passando isso para Ramsés. Então, ele se torna o maior comandante do exército egípcio que já existiu, em toda a glória egípcia. Ele se torna também o maior governante da história do Egito toda, justamente porque ele começou muito cedo com o pai e depois a própria mãe acaba lapidando ele e deixando ele ainda maior do que ele já era. Ali nós temos batalhas fenomenais que ele participou contra os núbios, contra os sírios, contra os líbios e contra os hititas. Quer dizer que ele participou praticamente de muitas batalhas, de várias batalhas, onde todas elas trouxeram glórias, paz e prosperidade ao povo do Egito. Então, Ramsés, na verdade, embora sendo faraó, ele mesmo se considerava, então, um filho de Deus e, portanto, ele era um Deus também aqui na Terra. A batalha mais famosa dele foi a Batalha de Cádiz, que foi junto aos hetitas, que sempre foi um adversário muito grande, que sempre teve na divisa com o Egito. Nessa final de batalha de Cádiz, não teve nem vencedor e nem vencidos. Mas essa batalha ela é mostrada nos painéis através de figuras e de hierógrafos, praticamente no Egito todo, e nos grandes templos de Karnak e nos grandes templos de Luxor, né? Essa batalha é mostrada. Ele foi para essa batalha com 20 mil soldados, contra os hititas, que tinha 50 mil. E ele ainda volta com a glória. Mesmo que não tenha tido na história mostrado um vencedor, o povo viu ele tão dignificado na volta dele, sem sofrer nenhum arranhão, e sem ter sido morto com 20 homens contra 50, que ali, então, é como se fosse uma confirmação
do que seria o reinado desse faraó. Já que não houve nem perdedores e nem ganhadores nessa disputa, ele traz com ele uma vitória gigantesca, que era, na verdade, capitais e terras que eram do Egito e estava sob a posse dos hetitas, e que ele recupera com esses 20 mil homens, mesmo não tendo derrotado os hetitas como ele gostaria, ou seja, aniquilando um exército de 50 mil soldados contra 20 mil, já que a diferença era muito grande em relação ao número de soldados. Mas a batalha teve um significado para a história que é muito grande, que, na verdade, ela foi conhecida como uma batalha não superior, mas tão grande quanto foi a Batalha de Kadesh, que foi uma outra batalha também, que trouxe um significado mais conclusivo e de vitória em cima daquilo que ele gostaria de ter tido nos hetitas. Ele teve um pouco mais à frente, né, chegando uma vitória de Kadesh, que também está na maioria dos templos do Egito, essa batalha, mas que ele traz, então, para o Egito, dessa vez, a batalha. Ele ofereceu, então, nessa batalha de Kadesh, ele oferece uma coisa que até então era inédito. Era inédito, porque mesmo como vitorioso, ele, em 1258 a.C., que foi quando aconteceu essa batalha de Kadesh, ele propõe um tratado de paz com os hetitas, coisa que até então não existia. Ou você vencia, ou você perdia. Como existia muita luta entre os dois reinos, e já ficava difícil, em função de números de soldados, que um perdia e o outro exército perdia, Ramsés achou por bem falar com o rei dos hititas e propor a paz entre os hititas. Esse tratado de paz é considerado o primeiro de toda a história da humanidade. Então, Ramsés, ele entra como um verdadeiro agente da paz, sendo e buscando junto ao seu inimigo, como um verdadeiro diplomata, a busca da paz entre os dois reinos. Então, a gente já coloca o marco, além de todas as vitórias, de ser um excelente governante, um excelente comandante militar, ele também agora apresenta uma nova postura que nunca na antiguidade alguém tinha visto. Ou seja, o de um diplomata de pedir a paz, a qual foi assinada na fronteira entre os dois países. Ou seja, não foi nem em um e nem em outro. Foi na fronteira dos dois países. Então, Ramsés mostra ali toda a sua competência em buscar, na verdade, a prosperidade e a harmonia do seu povo. Lembrando também que Ramsés, ele era, e agora entrando um pouco mais naquilo que originou a sua fama, ele era um excepcional construtor e um amante da arquitetura. Tudo que existiu no Egito, praticamente, tem o cartucho de Ramsés. É provável que muitas coisas que foram feitas antes de Ramsés, ele, fazendo uma reforma ou fazendo uma reconstituição, ele não perdeu o tempo. Vamos explicar o cartucho. O cartucho é o nome do faraó, que é uma insígnia. O cartucho, na verdade, é a assinatura, né, do faraó. Então, nos maiores monumentos e nas maiores construções, né, existe sempre uma espécie de um retângulo que tem um pezinho, em cima ele tem uma asinha e no meio vem inscrições hierográficas.
Ali está o nome de quem construiu ou da história de quem escreveu aquele capítulo, que estão nas paredes dos templos. Em todos os templos e na maioria das construções, tem o cartucho, a assinatura de Ramsés, se tornando, então, reconhecido como o maior construtor dos templos do Egito, até hoje. Nenhum faraó conseguiu suplantar as construções que ele fez. Ele era praticamente uma pessoa, eu não digo fascinado, né? Mas ele era quase que obsessivo pela arquitetura do Egito e de todo aquele povo. Ele se compenetrava de tal maneira nas coisas que ele fazia, que durante 66 anos ele fez monumentos, ele fez estruturas e ele construiu templos. Tudo que podia ser feito na época no Egito, ele fez. Claro, como eu acabei de falar, em tudo que ele fazia, seja os monumentos, seja as estruturas arquitetônicas, seja os templos, ele colocava a assinatura dele, que era com o seu cartucho. Os maiores construções que a gente pode dizer que Ramsés fez é o templo de Ramsés I, que é um templo mortuário que ele fez para ele, que é uma coisa assim, quase que uma das 7 maravilhas do mundo, podia ser muito bem eleita como uma 7 maravilhas do mundo, mas o templo que pelo menos eu gosto mais e acho que depois das pirâmides do Egito, na planície de Gizé, é o grande Keops, né? Uau! Do Egito, é o templo de Abu Simbel, ou de Abu Simbel, como alguns dizem. Então, essas duas coisas é de uma magnitude acima da mentalidade humana até de hoje, para a sua construção, apesar de toda a ciência, apesar de toda a engenharia, apesar de toda a arquitetura, ele fez naquele tempo do seu reinado. Ambos têm um estilo arquitetônico de tal envergadura e de tal grandeza que o seu design, uma vez visto, ele fica na memória da pessoa enquanto a pessoa viver. De tal magnitude e complexidade e enormidade são esses templos que mostram o gigantismo, a explosão da magnitude do que era Ramsés. Bom, nós temos então o templo de Ramsés, que ele fica na margem do Rio Nilo e foi tratado, como eu disse há pouco, como um templo mortuário. Sobre a questão de Abu Simbel, eu vou tratar particularmente desse outro templo um pouquinho mais à frente, enquanto eu for falando, porque eu vou tratar esse templo com toda a dedicação, com todo o detalhamento que esse templo merece para todos nós. Então, a passagem do Ramsés II como faraó no Egito, ele chega, na verdade, ao seu fim com 66 anos de reinado, né? Chega de uma forma lenta, ele não chega de uma forma abrupta, porque aos 90 anos, quando ele vai fazer a passagem dele, o que leva ele desse plano para um outro é o que hoje é tratado com muita facilidade por muitos médicos e através de muita medicação barata, que é artrite. Ele morreu, ele fez a passagem por problemas de artrite. E ele não conseguiu vencer a artrite e passa, então, ao seu descanso final lá no Vale dos Reis, na KV7.
como eu acabei de dizer, que foi a sua morada final. Então, nós temos aqui um pequeno resuminho a respeito do que foi o Ramsés. Além de um líder e de um faraó poderosíssimo, e de ter expandido territórios do Egito em todas as suas fronteiras, ele foi um excepcional construtor, ele conseguiu manter o seu reinado totalmente unido, e ele também tem uma particularidade que nós vamos falar também, já já, assim que eu terminar esse resuminho, que ele é irmão de Moisés. O mesmo Moisés do Êxodo, né? E que ele foi e recebeu a incumbência no Sinai de ser o libertador do povo hebreu do cativeiro do Egito. Na verdade, os dois foram criados juntos, os dois eram príncipes. Um era filho da princesa, que era irmã de Sete I, que tinha Ramsés como filho. Mas isso daqui a pouquinho eu falo mais um pouco. Então, tudo isso daí que eu vou falar daqui a pouquinho são condições que estão na Bíblia e faz parte de um dos livros da Bíblia, que é o Êxodo. Hoje, na verdade, Luxor, que foi por muito tempo uma das capitais do Alto Império do Egito, no Alto Nilo, né? Porque nós temos o alto, o médio e o baixo, né? E o alto, por incrível que pareça, ele ficava no sul. Para nós pode parecer baixo, mas ele vem justamente da origem da onde nasce o rio. O rio nasce lá, vamos dizer assim, no sul, e depois ele vai vindo mais ou menos para o norte, que é embaixo. Quer dizer, uma coisa só de linguagem, né? Disso que a gente fala. Mas eu queria terminar de uma coisa que ninguém, além de Ramsés, conseguiu, vamos dizer assim, depois da passagem. Porque a múmia de Ramsés, ela ficou muito tempo sendo deteriorada justamente pela artrite e pelas bactérias, que a artrite e algumas infecções dentárias que ele teve foi consumindo a sua múmia, que ficou em exposição e está em exposição lá no Museu do Cairo, desde o dia que ela foi encontrada, né? Só que em 1881, através do lugar onde ele estava, e era o esconderijo real dele, que é um lugar chamado Deir el-Bahri, que foi chamado lugar de descanso do Ramsés, foi descoberto que a múmia ela já estava mesmo em decomposição. Só que em 1885, tiraram essa múmia do local de descanso e levaram ela lá para o museu, como eu acabei de dizer. Mas mesmo ela exposta, ela em vidros, como nós chegamos a ver, ela estava ainda se deteriorando com uma rapidez muito grande. Então, o que resolveram fazer? Dar um tratamento nela em 1974. E em 1974 é tentado, então, fazer uma restauração na múmia do Ramsés. E o que acontece? O Ramsés, mesmo após milênios sendo decomposto, ele recebe o quê? Um passaporte internacional. E no passaporte internacional vai como rei, entre parênteses, falecido. E ele viaja do Egito, ele viaja até a Suíça e depois a Alemanha, para que tenha uma reconstituição, para que a deterioração ela não avance mais. Então, mais do que isso, eu acho que ficaria difícil a gente falar do Ramsés. Um rei
que recebe o passaporte falecido, um rei que foi diplomata da paz, um rei que foi construtor, um rei comandante militar e de todas as vitórias que participou, o maior chefe de família que o Egito já teve, com mais de 162 filhos, e o maior governante que beneficiou como uma pessoa o Egito de tal maneira que a sua maior riqueza, a sua maior estátua, vamos dizer assim, que poderia estar no Egito, e tem uma que é muito grande, que a gente viu em Mênfis, que foi uma das capitais lá no Baixo Nilo. Essa, de maior envergadura, ela está no Museu Natural Britânico em Londres, aonde é exposto essa figura, vamos dizer assim, para o mundo todo. Bom, o que eu falaria agora de Ramsés e de Moisés? Eu falaria que a relação dos dois era de irmãos. Era de irmãos. Irmãos, mas antagônicos. Porque até então, antes de Ramsés e de Moisés saberem quais eram seus propósitos de vida, ambos brigavam pela coroa. E Sete primeiro tinha uma admiração muito grande por Moisés. Porque Moisés tinha uma capacidade tão grande, estratégica, militar e de governo, que Sete deu para Moisés fazer uma cidade para o Sete, aonde o Sete iria descansar. Não era apenas, vamos assim, uma tumba, era uma cidade. E como Moisés recebeu essa incumbência, e era um planejador, um estrategista, Moisés aceita, até que eles se tornam os dois muito famosos. Primeiro, porque Moisés sai do Egito banido, porque é descoberto que é filho de hebreus, que a sua mãe, então, tinha pegado um cesto no rio e tinha adotado aquela criança, do qual não era egípcio, e sim era um hebreu. Então, Ramsés e Sete põem para fora Moisés, que tinha como disputa também Nefertari, que não se decidia nem por um nem por outro. Após a ida de Moisés para o deserto, então Ramsés assume o noivado e o casamento com Nefertari. O que coloca os dois em distâncias opostas? É a religião. A religião do Egito, que Ramsés ela absorve, e a religião hebraica, né, de um Deus monoteísta, que Moisés aceita e coloca no seu coração. Bom, de um lado, a gente tem Ramsés, que tem o desejo de manter o poder, a soberania faraônica e para ser lembrado como o maior Deus vivo que o Egito já teve. Portanto, ele não queria dispensar ou favorecer nada daquilo que ele tinha ou que pudesse perder da sua grandeza. Por outro lado, tinha Moisés, que recebeu uma incumbência de fazer a libertação do povo de Deus. E houve esse choque das tradições, já que o Egito tinha uma tradição muito forte, através da sua cultura egípcia, e os hebreus através das suas tradições e culturas aramaicas, que era, então, a língua falada pelo povo hebreu naquela formação que depois deu toda a origem ao povo cristão. Bom, como eles eram adotivos, os dois receberam praticamente a mesma cultura, a mesma instrução, a mesma educação. Praticamente, quando Sete adquiriu uma determinada idade,
Os dois apenas iam para as batalhas e comandavam os exércitos juntos. E, ao mesmo tempo, as tarefas governamentais eram distribuídas para os dois, né? E essa relação entre o Ramsés e o Moisés, na verdade, tinha um único fator, né? Que era o de governar o Egito. Pois bem, quando Moisés é tirado da água e é ungido como príncipe, e eles são e crescem juntos dentro dessa mesma disposição, pelo poder que Moisés tinha, da sua magnitude junto ao povo egípcio e hebreu, porque os hebreus sabiam da história de Moisés. Quem não sabia eram os egípcios. Mas os egípcios também adoravam o Moisés pela condição que ele tinha de ser uma pessoa mais humana, embora tivesse toda a criação, toda a instrução e todo o conhecimento egípcio. E Ramsés tinha um temor enorme de perder, além do trono, perder esse amor dos egípcios que sentiu por Moisés. Bom, mas o problema é que Moisés é descoberto como hebreu, portanto, não tinha mais linha sucessória egípcia ao trono, e, ao mesmo tempo, foi diagnosticado como sendo o libertador, através do seu próprio povo. Ele é banido do Egito e o povo continua no Egito. Nas suas andanças pelo deserto, ele encontra uma família, que eu não vou entrar muito em detalhes agora, ele é a família de Jetro, que tinha um poço, no qual ele acaba casando com uma das filhas e aprende a ser pastorear ovelhas, rebanhos. E numa dessas ele vê um trovão, como se fosse um chamado em cima da montanha do Sinai, que é justamente aquela montanha que fica atrás do mosteiro de Santa Catarina, lá no Sinai. Ele sobe para ver o que está acontecendo e vê aqueles clarões, aquelas luzes. Ele chega e vê uma sarça ardente em fogo, mas que não se queima. Então a voz diz para ele tirar a sandália, que ali é um lugar sagrado. Ele tira a sandália, ele se prostra diante daquela voz, daquela sarça ardente, e aí aquela voz fala que ele vê o sofrimento do povo hebreu e que quer que ele vá até o Egito e solte e liberte o povo hebreu de lá. Ele pergunta, então, ele fala, mas como que eu vou fazer isso? Não se preocupe, eu vou te orientar. Mas eles vão me perguntar, qual é o seu nome? Porque todos os deuses têm um nome. E o que eu vou responder quando eles perguntarem qual é o seu nome? Aí a voz responde. Diga a eles que eu sou o que eu sou, que é um dos nomes de Deus. Ele sai dali e vai para o Egito. Lá no Egito, ele chega para o Ramsés e diz para ele, escuta, eu vim aqui libertar o povo. Eu fui incumbido. Deus falou comigo e eu vim aqui. O Ramsés dá uma tremenda gargalhada na cara dele, pergunta se ele não tem o que fazer mais da vida e manda ele cuidar da vida, que as coisas do reino precisam ser tratadas de modo diferente. Aí, então, Moisés diz para ele que ele vai se arrepender do que ele está fazendo. E aí, Deus conversa com Moisés, que já tem ao seu lado o seu irmão mais velho, que é Arão, que é o primeiro, vamos dizer assim, entre os profetas hebreu, né, que está presente a ele, que tem uma força imensa e que tem a voz e o verbo também de Deus em Arão. E aí o que eles fazem? Eles mandam uma primeira praga para o Egito e transformam a água, na verdade, em sangue. E aí vem a primeira água, vem a primeira praga, e o Egito inteiro, através do Nilo, das jarras e das suas fontes, vira sangue. Mesmo assim, Ramsés não se convence.
e diz que não vai soltar de forma nenhuma o povo hebreu. Então vem uma segunda praga, que é das rãs, vem uma segunda praga, que é dos mosquitos, que a gente chama de pernilongo, depois vem uma segunda praga, que é das moscas, essas mesmo são as moscas verejeiras que a gente conhece, depois vem a peste dos animais, os animais começam a morrer com uma peste desconhecida, depois vem as úlceras, depois vem a chuva de pedras, que até então todo mundo sabe que no Egito, para chover pelo menos um dia, é isso aqui, né? Então veio uma chuva de pedras, não era só uma chuva, ela tinha pedras. Essa chuva que outro dia você falou, está chovendo pedras, e que você filmou, né? Veio depois a praga dos gafanhotos, veio a praga das trevas, que foi a escuridão, né? Que naturalmente deve ter sido algum eclipse, alguma coisa, mas veio a praga das trevas, e por fim e por último, né, totalizando as 10 pragas, foi a morte dos primogênitos, aonde o Ramsés, através das suas próprias palavras, quando manda Moisés embora do palácio, ele mesmo determina qual seria a 10ª praga e perde o seu filhinho, que seria o sucessor do trono. Ali, então, Moisés consegue fazer a libertação do seu povo e, dentro disso, ele mantém as expectativas de que toda a prioridade do seu povo é levada para fora, para a terra prometida, aonde vertia-se leite de tão rica que era a terra de Canaã. Por outro lado, quando o povo vai embora da terra do Egito, os hebreus vão embora da terra do Egito, aqueles que estavam cativos, o Egito sofre um verdadeiro impacto no seu crescimento e no seu desenvolvimento cultural. Porque já não tinha mais os trabalhadores. Os trabalhadores que tinham feito os grandes templos, que tinham feito os grandes monumentos, que tinham feito a grande estrutura, aonde eles estavam? Tinha ido embora. Então, a libertação do povo hebreu do Egito faz com que o império ele tenha uma caída, para que ele possa depois fazer uma recuperação. Então, esse feito de Moisés, ele traz um abalo ao império faraônico de Ramsés, que é um abalo momentâneo, mas que existe esse abalo. Bom, só me resta agora falar um pouquinho a respeito do templo de Abu Símbel, ou Abu Simbel, como alguns falam, que na verdade foi o motivo que me levou a falar de Ramsés II, o faraó dos faraós. Por quê? Porque, na verdade, Abu Simbel ele fica localizado no sul do Egito, praticamente na divisa com a Núbia. Ele fica ali em Assuã, ao lado do lago Nasser, aonde foi construída uma barragem, que se chama Barragem de Assuã, que antes de Itaipu era a maior barragem do planeta. Assim que Itaipu foi construída, Assuã ficou sendo a segunda barragem do planeta. O mais famoso templo de todos, na minha opinião, é esse. Porque além da sua arquitetura, além da sua beleza, além de tudo que ela comporta, e eu repito, para aqueles que estão chegando agora, eu repito, com exceção das pirâmides nas planícies de Gizé e da própria Esfinge, na minha opinião, na minha forma de ver, é o maior templo do Egito, né? E ele, na verdade, ele não é único. Na verdade, ele é 2 templos. Porque um é homenagem a Ramsés II e o outro é homenagem à sua esposa amada, Nefertari.
ele fez, então, um templo para ele e um templo para ela, com magnitudes muito próximas. A dele um pouquinho maior do que a dela. Mas a gente nota, porque um está do lado do outro, que o que ele quis dar para ela, e a envergadura que ele quis dar para ela, era do tamanho do amor que ele sentia por ela, embora ele tivesse muitas esposas. Mas ele não tinha um harém. Ele tinha várias esposas que teve mais de 162 filhos. Mas não eram um harém. Eram esposas e todas elas ele visitava ou não. Ele tinha as prediletas ou não. Mas, embora o governo exigisse que ele tivesse muitos filhos, para que a dinastia pudesse reinar por muitos e muitos séculos. Bom, esses dois templos, na época, faziam essa divisa com a Núbia, né? E a Núbia era um reino muito poderoso. Ele fez justamente esses dois templos ali para mostrar qual era a fronteira do reino dele com a Núbia. Ou seja, não passem para o lado de cá. Era como se fosse um marco. Os dois templos eram como se fosse um marco. Não passem daqui para cá, porque senão a coisa vai ficar grave. E nós vamos respeitar vocês, não vamos passar daqui para aí. Bom, o que esses dois templos significam? Ou, na verdade, o que o templo de Abu Simbel significa? Além da sua arquitetura ser monumental, de todas aquelas estátuas colossais que estão à frente do templo, aonde ele está sentado, naquela posição com as mãos em cima da perna, sim, automaticamente de governador extremo. Ele não pensava apenas no Egito. Ele via como todas as terras e onde os seus olhos alcançavam, como sendo o território único exclusivamente dele. E ele tinha também uma coisa de grandiosidade, que ele precisava exprimir a sua grandiosidade. Ramsés, ele não ficou satisfeito apenas por construir esse templo, e nem o do Nefertari. Era pouco para Ramsés, ele precisava mais disso, né? E o que foi o a mais? O a mais começou a se ver na descoberta desse templo em 1813 só que ele foi descoberto. Pois tinha areia até o topo da sua cabeça. O deserto, com o vento, foi soterrando de tal maneira o templo da sua magnitude excelsa que deixou só a parte do topo da cabeça de Ramsés para fora. Né? Quem descobriu, na verdade, esse templo também foi um suíço. O nome dele é John Lewis Burckhardt. E ele levou anos para fazer e tirar toda a areia que estava em volta do templo. Um templo que estava, na verdade, esquecido. Desde a morte de Ramsés até 1813, ninguém sabia nem que o templo estava lá. Ou se tinha alguma coisa, não se sabia o que era, porque a areia tinha coberto tudo. Então, quando, na verdade, eles tiraram toda a areia, que foi só em 1909, você veja quanto tempo, de 1813 a 1909, ficaram tirando a areia do templo, para deixar ele à vista. E só a partir de 1909, eles começaram a ver a importância que tinha aquele templo, que até então era totalmente desconhecido da humanidade. Só que tinha um detalhe. Eles descobriram o que, na verdade, o templo significava, mas
Já na própria feitura da barragem de Assuã, né, ali através do Lago Ness, estava no momento que a barragem sendo feita, todo aquele vale aonde estavam os dois templos iria ser submergido pelas águas do lago, em função da barragem. Então, já que tinha uma importância que logo mais eu vou dizer para vocês qual é também, entra aí toda uma tecnologia moderna. Eles pegaram pedra por pedra dos dois templos. Gastaram, na época, mais de 40 milhões de dólares. Usaram toda a comunidade internacional, através de arquitetos, engenheiros, tecnologia, tudo que tinha à disposição, para tirar esses dois templos dos lugares que eles estavam e levarem esses dois templos aproximadamente a uns 200 metros para cima da margem do lago, aonde eles estavam, para eles não ficarem soterrados. Mas o que é significativo? Embora tenha um museuzinho do lado que mostre toda essa parte da engenharia de ter levado os dois templos de um lugar para o outro, eles colocaram os templos na mesma latitude e na mesma longitude aonde estavam os dois. Não foi apenas tirar uma coisa de um lugar e levar para outra. Não. Teriam que fazer a mesma Constituição. E por que teriam que fazer a mesma Constituição? Por uma única coisa. Porque durante 2 dias do ano, aquele lugar é envolvido numa coisa que se chama Festival do Sol. Embora existam muitas salas quando você adentra o templo de Abu Simbel, aonde conta toda a história de Ramsés e da sua família e de alguns amigos queridos que ele tem, no fundo da sala, lá no fundo da sala, tem 4 estátuas. Além, contando com a dele. Então, além da dele, nós temos mais 3. Nós temos de Amon, nós temos de Ptah e nós temos de Ra. E a dele. Só que durante 2 dias do ano, 2 dias do ano apenas, o sol bate naquele lugar que é chamado de Sanctum Sanctorium, que é um lugar tão sagrado que o sol só pode entrar 2 dias durante o ano. E nesses 2 dias que ele entra, é 22 de fevereiro, que é o dia da elevação e da coroação de Ramsés II como faraó. E 22 de outubro, que é amanhã, que é o dia do nascimento e do aniversário de Ramsés II. O lindo disso é que ao raiar do sol, a luz começa a entrar pela porta central e vai entrando pelos corredores. E vai adentrando pelos corredores. Até que ela bate em 3 elementos apenas, que estão lá dos 4. Em 3. Eles batem em Amon, eles batem em Ra e eles batem em Ramsés II. Ptah, há mais de 3.200 anos, não vê a luz solar, porque Ptah é o deus das trevas, é o deus do submundo. Então ele fica no escuro, ele não recebe a luz solar. Então, toda a tecnologia
teve que ser feito em função desses 2 dias, tirando os 2 templos de um determinado lugar e levando os 2 templos exatamente onde eles deveriam estar em termos de longitude e latitude, para que o Sol tivesse nesses 2 dias, entrasse e cumprisse essa função. Não poderia, então, bater nas 4, vamos dizer assim, estátuas, tinha que bater só em 3 e tinha que entrar só nesses 2 dias do ano, 22 de fevereiro e 22 de outubro, que vai ser amanhã, aonde é comemorado, né, o Festival do Sol, através de danças, através de músicas, através de comidas egípcias, através de dançarinos, aonde toda a cultura egípcia está presente. Essa magnitude de tirar os 2 templos de um lugar e colocar no outro mostra que o povo egípcio, quando construiu, tinha uma verdadeira capacidade de ciência, de matemática, de astronomia e de arquitetura, tudo junto. O que só foi possível ser demonstrado milênios depois, na hora da construção da barragem de Assuã. Eu quero terminar dizendo que o templo de Nefertari ele é dedicado a deusa Hathor, aquela que tem mais ou menos um chifre igual uma vaca e tem o disco solar em cima, né? Embora significativamente um pouco menor do que o primeiro, ela tem uma simbologia lá dentro que é totalmente dedicada a ela, a sua história e a história de Hathor, e ela aparece igualmente na fachada, assim como ele está grandiosamente com as mãos em sua perna sentada, ela, na fachada do templo dela, se mostra grandiosamente igual a ele, né? Um pouquinho menor, mas da mesma magnitude que ela tem. A rainha, então, de tal significado, de tal amor, ele mostra com essa construção que ela, na verdade, está em pé de igualdade com ele, que foi o rei e o faraó dos faraós. Esse alinhamento, na verdade, ele traz toda a concepção daquilo que foi o Império Egípcio. Lembrando que para que a gente, amanhã, e aqueles que se lembrarem, quiserem estar ligados na sua meditação, possam fazê-la para buscar um pouco de paz, que é o intuito desse templo que ele fez, marcando na história da humanidade como o primeiro diplomata que buscou a paz entre 2 reinos. Então, quando o sol se levanta, é o sol que vai banhar as 3 estátuas apenas 2 dias durante o ano. E toda essa configuração que Ramsés II trouxe para a humanidade, de serviço, de propósito, aliando toda a ciência, arquitetura, astronomia, matemática, tudo aquilo que os egípcios tinham de mais sagrado, mostra através da nossa ancestralidade que eles foram um povo altamente significativo para a história da antiguidade. Então, eu termino dizendo, Abu Simbel é o maior sítio arqueológico do Egito depois das pirâmides de Gizé. E da sua própria esfinge que está lá, que eu acredito que tenha muito, mas muito mais do que 10.000 anos. Eu, na minha forma real de ser e do meu coração, só posso dizer gratidão, gratidão, gratidão ao Egito. Depois de mais de uma dezena de vezes ter ido para lá, ter subido a pirâmide de Quéops até o seu teto, até o seu topo, e lá, no dia 22 de fevereiro daquele ano, ter feito a minha consagração a Ramsés II
e feito todo um trabalho ritualístico e poder ter olhado todas as outras pirâmides e a esfinge, e olhar nas 4 direções e dizer: eu contemplei 10 mil anos de história da humanidade. Eu agradeço o Egito, agradeço a todos os seus governantes, a todos aqueles que nos recebem lá, acreditando que o Egito ainda tem muitos segredos, tem muitos mistérios que durante os próximos anos será revelados a todos nós. Obrigado pelo convite, Carmen. Gratidão, gratidão, gratidão. Que todos tenham um final de quinta-feira maravilhoso e um início de sexta-feira, de final de semana, com muita paz, com muita luz, com muito amor e proteção, porque todos nós hoje em dia precisamos e muito. Obrigado. Obrigada, Bueno, gratidão, foi maravilhoso. Amanhã, como é um dia especial, e o Bueno ama o Egito, e a gente conversou para ele falar sobre a importância de Ramsés, por ser também o primeiro pacificador, né? Então, amanhã, todos sintonizados. Amanhã eu estou aqui às 5 da tarde conversando com a Helene Abiassi, ela é francesa, mora em Portugal, vai falar português de Portugal, já esteve com a gente na Pax algumas vezes desde 2004, sobre terapia multidimensional. E o Bueno e eu desejamos que as energias de Ramsés e do Egito possam estar aí abençoando e iluminando a humanidade sempre, né? Porque realmente aquele local físico é uma energia que não tem palavras para explicar o tamanho do templo de Ramsés e toda essa irradiação. Então amanhã façam suas orações sintonizados com o sol. Beijo, Bueno, gratidão. Gratidão, namastê, família Pax.